Bom, sejam todos bem-vindos. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre variáveis, tá? O que são, para que serve, como que a gente usa, tranquilo? Bora lá. Bom, o que é uma variável, tá? Uma variável aqui vai ser como se ela fosse uma casinha que a gente vai guardar alguma informação, tá? Por exemplo, quando você diz que tem 18 anos, você simplesmente utiliza essa informação e não guarda ela em nenhuma variável. Logo depois de você usar ela, essa informação ela é perdida, certo? E quando você utiliza essa variável e guarda ela em alguma variável, é interessante porque essa informação ela vai ficar salva. Então, no futuro, se você quiser voltar a utilizar ela, você vai ter acesso, tá? Por isso que é tão importante guardar as informações em variáveis. Tranquilo? Olha só, como que eu declaro uma variável? Eu coloco o tipo dela, que está mostrando em verde, tá? O tipo dela nada mais é que o tipo de dado que ela armazena, tá? Então, no caso, a gente vai ver mais para frente, mas nesse exemplo eu tenho uma variável int, tá? Do tipo int, certo? E logo depois do tipo eu coloco o nome dessa variável. No caso aí é idade, tá? Só que a gente tem que ter cuidado, porque eu não posso dar qualquer nome para uma variável. Eu tenho que seguir alguns cuidados, certo? São três regrinhas basicamente. A primeira delas é não começar nomes de variáveis com números. Então, por exemplo, int 1, 2, 3, idade, float 2, andar, tá? Independente do sentido que ele venha fazer no seu código, da lógica do seu programa, a gente não vai poder utilizar, certo? Então, o nosso programa, o nosso compilador, ele não vai entender e ele vai dar erro quando você tentar compilar, certo? Então, uma saída para isso é trocar a ordem. Ao invés de 1, 2, 3 idade, a gente utilizar idade 1, 2, 3, tá? Ou qualquer outra coisa do tipo que mantenha o sentido do nosso programa, beleza? Segundo cuidado é variáveis com espaços. Por exemplo, se eu quero uma variável para guardar a cor dos meus olhos, tá? Eu terei, por exemplo, int cor dos olhos, ou por exemplo, double dias da semana, tá? Percebam que eu tenho espaço no nome dessas variáveis. Eu não posso ter isso, tá? O meu compilador ele não vai interpretar e ele vai dar um erro, beleza? Mas o que eu posso fazer para contornar esse caso é justamente utilizar o underline. Então, aonde tem o espaço, eu substituo por esse tracinho embaixo. Ou seja, ao invés de int cor dos olhos separado, eu vou ter cor underline dos underline olhos. Dessa forma, o meu compilador ele vai interpretar e eu não vou ter nenhum erro na minha variável. Tranquilo? Então, se for utilizar espaço, troque por underline. Beleza? E o terceiro e último cuidado é com caracteres ou nomes especiais. Beleza? A gente vai ver nas próximas aulas um nomezinho bem importante que é o printf, tá? Deixa isso para depois. Mas a gente vai ver que tem algumas palavras que elas têm uma funcionalidade própria, elas têm uma peculiaridade, concorda? Bom, e essas palavras especiais eu não posso utilizar como nome de variável. Por exemplo, int printf, beleza? Eu também não posso utilizar variáveis que tenham acentuações ou caracteres especiais. Por exemplo, aí, char saudação, tá? Com acento, com C cedilha, tranquilo? Não posso utilizar isso. Uma forma é simplesmente ignorar os acentos e ignorar os caracteres especiais, mesmo que a ortografia esteja errada, tá? Tranquilo? Então não posso utilizar caracteres especiais nem palavras especiais, tranquilo? Bom, nós dividimos os tipos de dados em três grupinhos. O primeiro que nós vamos ver agora é os inteiros, tá? Inteiros, então, vai guardar um valor inteiro. E a gente vai ter três tipos de dados que a gente vai poder guardar. O int, tá? O long int e o long int. O int, quando a gente for utilizar int, nós vamos fazer referência a ele utilizando o porcentagem de, como eu mostrei no slide, certo? Então, lá no nosso código, quando eu quero fazer referência a uma variável do tipo int, eu vou utilizar a porcentagem de. Quando eu for fazer referência a uma variável do tipo long int, eu vou utilizar a porcentagem LD, tranquilo? E aí, quando eu quero fazer referência a long int, eu utilizo porcentagem LLD, tranquilo? Bom, mas qual é a diferença entre cada um deles?
A gente costuma dizer que quanto mais a gente vai descendo nessa escadinha, percebe? Int, long int e long long int, quanto mais nós vamos descendo, maior é a nossa precisão. Por que isso? Porque se eu tenho um número muito grande ou um número muito pequeno, tá? Se eu tenho um número muito grande ou muito pequeno, uma variável, por exemplo, do tipo int, porcentagem d, não vai conseguir guardar, tá? Então, não vai ser a melhor forma. Então, a gente deve o quê? Utilizar uma dessas outras variáveis, seja long_int ou long_int, tá? E aí vai depender mais do exercício, de qual o tamanho dessa variável, mas isso nós vamos falar mais nas outras aulas, tá? Nosso segundo tipo de dados são variáveis do tipo real, certo? Reais, ou seja, tem uma parte decimal no seu valor, tranquilo? E nesse tipo de dado, a gente tem duas variáveis, dois tipos de dados, que seria o float, que eu utilizo porcentagem f para fazer referência, e o double, que eu vou utilizar porcentagem lf no meu código, tá? A mesma coisa aqui sobre precisão, certo? Então, conforme eu vou descendo entre float e double, eu vou tendo uma maior precisão, tranquilo? Então, mesma lógica que valia antes, vale aqui também para variáveis do tipo real, tranquilo? Bom, e o último tipo de dado que a gente tem é os caracteres. Muito cuidado aqui, porque quando eu falo caracteres, eu não posso fazer referência a uma palavra inteira, porque uma palavra inteira ela é composta por vários caracteres. Sim, mas uma variável desse tipo, ele só guarda um único caractere, beleza? Então, quando eu utilizo uma variável do tipo char, beleza? Eu faço referência a ela utilizando a porcentagem C. E eu só posso, mais uma vez, eu só posso guardar um único caractere. Tranquilo, pessoal? Bom, a aula é essa. Dúvidas que vocês tiverem, mandem pra gente ou nas nossas aulas que a gente vai tirar de vocês. Pode ser? Um grande abraço e é isso.